Essa unha que você tá vendo aí na tela, essa unha na verdade é um banho de gel. E nesse tutorial aqui eu vou te ensinar como que você consegue fazer um banho de gel tão natural e tão quadradinho assim na sua cliente. Primeiramente, a minha cliente chegou em mesa e a primeira coisa que eu fiz foi afastar a cutícula dela com a broca 718, que é a broquinha da área da cutícula. Essa cliente tem a cutícula bem agarradinha, eu trouxe um atendimento real em mesa de uma cliente real. Então vocês vão acompanhar toda essa mão comigo e o que eu fiz nessa mão eu vou fazer na outra mão também. Eu venho trabalhando com a rotação, vocês estão vendo aí que a cutícula dela é bem agarradinha, mas como a broca 718 é bem fina, a gente consegue afastar bem essa cutícula. Tem muita nail que usa broca de cerâmica na área da cutícula, mas acredito que a broca de cerâmica seja muito abrasiva pra gente trabalhar na área da cutícula. O ideal, tanto para essa preparação da nossa unha, quanto para finalização e acabamento, é a PM718, é a melhor, a mais fina, e ela não tem problema de encostar na pele, de encostar na área da cutícula, que é uma área mais sensível que a gente não vai necessitar pôr muito gel. Em mesa, você vai ter muitas cutículas bem agarradas, o que eu adaptei, e que você também pode adaptar na sua mesa. Eu costumo trabalhar com as duas rotações do motor na área da cutícula, porque assim eu consigo afastar muito bem um lado, e às vezes o outro é um lado mais agarradinho, que a broca no sentido não pega. Mas você trabalhando com as duas rotações, você consegue afastar bem essa cutícula, tirar toda a cutícula agarrada que tá. Principalmente para aquelas clientes que tem bastante, mas aquela cutícula que é grande, mas fica agarrada na unha. É uma ótima forma de você conseguir descolar bem toda essa cutícula. Logo em seguida da gente afastar toda essa cutícula, é importante a gente remover o excesso da cutícula para que a gente tenha um leito bem limpo e tudo muito visível na hora do nosso atendimento. De primeira, eu não removo toda a cutícula, porque se a gente remove toda a cutícula antes, na hora da finalização e do acabamento com a 718, por mais que ela seja para acabamento, finalização e preparação, ainda assim pode ser que você machuque a cutícula da cliente se ela tiver uma cutícula bem fina. Por isso esse passo de você retirar todo o excesso para ter tudo limpo e ter tudo muito claro é tão importante. Não esquece, você não precisa remover, você precisa tirar somente o excesso. Se tiver um excesso na lateral, que pode ser que o gel queira ficar ali naquele cantinho, você remove também. E você remove na área de cima tudo que for excesso. Lembrando que isso é para facilitar para você e para que o seu acabamento final seja um ótimo acabamento. Depois que você tirou de todos os dedos, vocês vão ver agora que eu vou tirar do dedão. A gente tem que deixar bem limpinho, assim como eu falei para vocês, pra gente ter claro o nosso leito, a unha da nossa cliente. No momento que a gente precisar aplicar o gel nessa unha, a gente precisa ter tudo muito claro. Todos os cantinhos que precisam de mais ou menos gel, pra gente conseguir fazer uma ótima estrutura. Assim que a gente conseguiu preparar essa unha, a gente vai ir pra lixar o tamanho e formato. Ela quis manter esse tamanho quadrado e o formato quadrado também. Eu lixo pontas pra acertar o tamanho e acertar o quão reta vai ficar essa ponta, e lixo também as laterais para que a gente deixe esse formato bem definido. A unha dessa cliente é uma unha natural, assim como eu falei para vocês, a gente tá aqui fazendo um banho de gel. O banho de gel, diferente da blindagem que você vê em muitos momentos no mercado, a blindagem é somente os preparadores e a capa base e o top coat, somente isso. Só que o banho de gel, na verdade, a gente usa o gel de construção, que é o mesmo gel de um alongamento, só que mantendo a unha e as características da unha natural, o formato, o tamanho e tudo mais. Assim que eu lixei as pontas e as laterais dessa unha, eu vim fazendo ranhuras, causando ranhuras nesse leito. Lembrando que eu causo somente ranhuras, eu não lixei com dor, minha cliente não sentiu dor, a unha dela não ficou vermelha, muito pelo contrário, eu queria até ensinar aqui pra vocês que na mesa, em atendimentos reais, você vai ver todo tipo de unha que você imaginar. Essa cliente, você pode perceber agora no dedão que eu tô lixando. Eu não tô lixando com força, mas essa cliente naturalmente tem a unha com o leito mais rosado, mais avermelhado. Ou seja, para esse tipo de unha, você precisa adaptar a coloração do seu gel. Eu optei por um tom rosa, até porque eu queria dar uma escondida nesses cantinhos amarelo. Esses cantinhos amarelo é porque a minha cliente acaba usando um tempero e alguns produtos que tem a coloração amarela, que deixa a unha um pouco amarelada assim. Então, sempre que vier uma cliente em mesa, sempre que você tiver uma cliente com leito mais avermelhado, mais rosado, vale super a pena você apostar no gel mais rosado para trazer mais naturalidade. A minha unha já estava bem desidratada, então eu fui limpei ela com acetona e o algodão prensado e eu estou já vindo com um preparador. O preparador que eu estou usando na unha dessa cliente é somente o adesivador. Como eu falei, ela já estava bem desidratada, causei boas ranhuras nessa unha, o suficiente para ela ficar sem oleosidade nenhuma, e assim, logo em seguida do primer adesivador, a gente vai vir com o nosso gel base. O gel base é uma camada fina, não deve encostar na área da cutícula e não deve encostar nas laterais. É uma camada bem fina para preparar essa unha para nossa camada de construção com o nosso gel de construção.
Você já aplica nos 5 dedos e você leva para a cabine por 60 segundos. 60 segundos é o tempo de catalisação desse gel base. Pode ser que seu gel base seja um tempo de catalisação diferente. Isso você precisa verificar na embalagem do produto quando você comprar. Mandei a mão da minha cliente para a cabine. Olha como esse leito agora com o gel base, vocês viram que ele é muito bem rosadinho. Eu estou usando nesse vídeo o gel One Love, o Cover. Esse gel é muito bom, é um gel que não é autonivelante, ou seja, você consegue construir 5 unhas e ele permanece no mesmo lugar. O seu passo do banho de gel é praticamente o mesmo do nosso alongamento, que vocês já viram nos formatos do alongamento. A gente trabalha com pinceladas leves e no banho de gel com a menor quantidade que a gente puder, mas ainda assim trazendo a estrutura que a gente vai precisar para fazer toda essa estrutura do banho de gel. Já falei para vocês que nessa unha do banho de gel a gente vai utilizar a cor Cover do gel da One Love, que é um gel que não é autonivelante. Isso faz com que a gente consiga trabalhar com mais agilidade em mesa e a gente consiga também controlar quanto produto a gente precisa colocar nessa unha, afinal a gente ainda assim precisa manter a unha natural da cliente. Lembra também que eu trabalho com camadas, essa é a técnica que a gente usa para a gente conseguir reduzir o tanto de lixamento que a gente vai trabalhar nessa unha. Essa é a primeira camada e eu tô dando ênfase em todos os cantinhos e na área da cutícula. Lembrando que dar ênfase na área da cutícula não significa que você precisa pôr muito gel. Vocês estão vendo que eu estou literalmente pincelando assim como falei pra vocês. Mas dar a atenção é para que tudo fique reto e tudo fique simétrico. A sua ponta precisa seguir a área da cutícula da cliente. Assim que eu fiz a minha primeira camada do gel, levei para a cabine por 15 segundos para catalisar bem rapidinho e já vou vir com a segunda camada do gel. A segunda camada desse gel é um pouco mais simples do que a primeira. A gente vai pincelar em toda a estrutura que a gente já tinha feito. A gente verifica nesse momento também se ficou algum canto sem, se uma ponta ficou torta, vê de outro ângulo, vê se para a cliente está reto ou se está torto para a esquerda ou para a direita. Esse é o momento da gente verificar o que a gente precisa repor, senão a gente faz somente uma camada bem fina para nossa segunda camada. Nesse momento, na segunda camada, eu costumo trabalhar com um pouco menos de quantidade de gel do que eu trabalhei na primeira, porque é como eu falei para vocês, a gente tem que verificar onde tá faltando, se não tiver faltando nada, a gente faz a segunda camada pra gente manter e criar essa estrutura. Já no terceiro dedo, e a gente continua aplicando, vocês estão vendo que a aplicação não demora muito, não tem segredo, não tem o porquê demorar uma aplicação do gel. Só se for uma unha bem longa, e mesmo numa unha bem longa, você ainda assim, com conhecimento e com técnica, com essa técnica, você consegue entender onde você precisa pôr mais e pôr menos para que a sua unha, mesmo que seja a unha natural da cliente, tenha resistência suficiente para ela manter. Ainda na aplicação do gel, a gente vai agora pro dedo indicador e eu fiz questão de deixar a aplicação do gel nos 5 dedos, com o tempo correto, sem aceleração e sem cortes, para vocês entenderem como a aplicação do gel não precisa ser uma coisa lenta, você só precisa saber onde aplicar. O mais importante é que você tenha noção de que as laterais estão bem protegidas de quebras e estão bem protegidas de batidas fortes. Isso você consegue ver conforme a coloração do seu gel e da estrutura que ficar na sua unha. Sequei na cabine por 120 segundos esse gel e vamos começar o lixamento do nosso banho de gel. O lixamento inicial é o lixamento de laterais e pontas. Primeiramente, a gente já definiu o tamanho no começo, antes da preparação dessa unha, então a gente já tem noção que o tamanho a gente precisa permanecer, mas a gente precisa deixar essas laterais retas. Vocês estão vendo o posicionamento da lixa que eu deixo pra gente conseguir lixar as laterais. Tem uma página no nosso PDF atualizado que tá mostrando as fotos de como a gente segura essa lixa, como a gente posiciona essa lixa na mão, pra você conseguir compreender bem o que é lixar as laterais, mas o mais importante que você precisa saber, você segura a lixa somente com o dedão e com o indicador, é onde você vai conseguir fazer a força para conseguir lixar. Os 3 dedos restantes, que é o médio, o anelar e o mindinho, eles ficam ali para você segurar e apoiar a lixa. Então, o seu maior poder de lixa tá no seu dedo indicador, é onde você vai indicar onde você vai lixar e você vai estar analisando de cada ângulo, o ângulo da sua cliente, o ângulo dela mostrando assim para frente, você vai analisar onde eu devo lixar e onde eu não devo lixar. Um outro ponto importante para a gente manter a naturalidade na unha da cliente. Quando a gente fala em lixar as laterais, a gente precisa lixar a lateral seguindo a simetria do início da unha da cliente. Mas, Mari, onde é o início da unha da cliente? Na área da cutícula, bem perto da área da cutícula, é onde a gente vai ver onde essa linha fica reta. Tem cliente que na área da cutícula é mais fino, mas na área da borda livre é um pouco mais largo. Mas ainda assim você precisa seguir a simetria do começo, da área perto da cutícula. Quando você segue essa simetria, seguindo a área inicial da área da cutícula, é onde você vai conseguir trabalhar com a simetria e onde você vai conseguir ter uma quadrada perfeita e uma quadrada que fica natural na unha da sua cliente. Vocês veem que em todas as etapas eu faço as 5 unhas direto, a gente não precisa perder tempo, faz uma, faz a outra, volta na outra que você já fez para refazer.
Não, a gente precisa acelerar esse processo e entender que tem etapas e etapas. E se a gente conseguiu deixar a estrutura formada nesse momento, depois tem o momento do acabamento e depois tem o momento do lixamento da ponta e da curvatura também. Então, cada lixamento tem o seu momento. Agora que você já conseguiu a simetria da sua quadrada no lixamento de pontas e laterais, a gente vai conseguir fazer o acabamento com a broca de acabamento na área de cima desse gel. Nesse momento que você precisa entender, trabalhar com rotação mais baixa é o que vai ajudar você a não comer esse gel que você aplicou na unha da sua cliente. Normalmente eu trabalho com a rotação 10, 9, 8 mais ou menos, dependendo da unha e do quanto de gel que eu apliquei nessa unha para essa unha conseguir ficar resistente. Trabalhando com essa rotação, a gente trabalha no vai e vem nessa unha inteira. Afinal, essa unha é quadrada e a gente já conseguiu fazer a simetria no lixamento de pontas e laterais. Então agora é literalmente somente para acabamento. O que é o acabamento? Esse acabamento que a gente dá é para tirar todo o buraco e qualquer canto que tenha ficado desnivelado nessa unha, às vezes um gel que fica mais na área da cutícula, é esse momento que a gente vai dar esse acabamento, removendo todo o excesso de gel e deixando essa unha 100% reta e 100% nivelada. O banho de gel é um procedimento em unhas naturais, então a gente precisa manter o máximo de naturalidade que a gente conseguir. Mas falando em naturalidade e estrutura para que seja resistente e a cliente consiga voltar com uma manutenção de 20 dias, dependendo do crescimento, ou até 30, a gente precisa entender aquele que eu falei um pouco antes aqui, que é o fato da gente seguir a linha reta que vem da área da cutícula da cliente. Isso é bem claro e isso você define conforme você não passa muito gel na área da cutícula. Porque a área da cutícula não é uma área de quebra, a gente não precisa de muito gel naquela área, então não tem necessidade de aplicar uma grande quantidade nessa área da cutícula. O que a gente precisa é manter ela para que a gente enxergue qual é a estrutura da unha dessa cliente, o que a gente consegue criar e como a gente consegue manter esse quadrado na unha da nossa cliente. Isso vale tanto para o quadrado quanto para o amendoado, porque o amendoado às vezes pode ficar muito gordinho e você pode aplicar muito gel e tirar a estrutura da unha natural da sua cliente. Não é isso que a gente quer e não é isso que a gente precisa, então por isso é extremamente importante que você mantenha a área da cutícula com menos quantidade de gel para você ter tudo com clareza na unha da sua cliente, afinal isso daqui é um banho de gel. Então a gente precisa ainda, como eu falei, manter a naturalidade da unha da nossa cliente. Vocês viram que os 4 dedos foram o mesmo processo, a gente lixou pontas e laterais, logo em seguida a gente lixou e fez o acabamento por cima. Eu faço os 4 de uma vez, tiro o pó e depois eu vou em seguida pro dedão. Aqui no dedão vocês estão vendo bem claro que é muito simples essa hora do acabamento. Você precisa trabalhar com a broca no vai e vem. O segredo é que você não pare, porque se você para um segundinho, em algum canto você vai fazer um buraco, vai tirar um pouco mais de gel. Então trabalha na rotação mais leve, assim como eu falei, na rotação mais ou menos 10, porque eu não quero perder essa estrutura, eu quero somente dar acabamento. E a gente vai trabalhando com a broca vai e vem, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vocês viram que em pouco tempo essa unha já conseguiu ficar nivelada. Vou retirar todo o pó e vou vir novamente lixando a minha ponta e minha lateral, porque agora que eu tenho todo o acabamento em cima, eu vou dar o acabamento final nessas laterais para que a gente consiga em seguida fazer a curvatura com a broca. Assim como eu já falei, o tamanho e formato a gente já definiu no começo. Então aqui a gente está lixando para que tudo fique reto para dar acabamento e não para diminuir o tamanho. Mas até aqui é importante que você já tenha perguntado para sua cliente se o tamanho e formato está bom, se alguma unha está torta na visão dela, ela precisa dizer se algo está errado, se ela não está gostando, se no ângulo dela está um pouco mais torto e a gente precisa consertar. Afinal, quem fica com a unha na mão é a cliente, não é a gente. Então a gente precisa sim ter essa atenção com a cliente, isso vai conquistar ela, ela vai se sentir entendida e você vai entregar a unha que a cliente quer e a unha que a cliente está pagando. Lixei as pontas e laterais das 5 unhas, agora a gente vai vir com essa broca para fazer a curvatura. Com essa broquinha eu também venho fazendo mais um lixamento final na área de cima para acabamento e a gente vai segurar a broca nesse ângulo que eu tô segurando no vídeo. Não, a gente não precisa deixar ela reta, a gente deixa ela empinada para frente, que é assim que a gente consegue tirar o tamanho da curvatura, assim que a gente consegue diminuir a ponta dessa unha, mas sem diminuir a estrutura, que é isso que a gente precisa manter. Para você que está iniciando, para a gente não perder o controle na curvatura, ou até mesmo depois de muito tempo, a gente pode sim também perder o controle do lixamento na curvatura. A gente consegue trabalhar com a rotação um pouco abaixo de 10, mais ou menos 7, 8, para a gente conseguir fazer essa curvatura sem que a gente lixe de mais ou lixe de menos. Tudo que a gente tem controle é melhor, a gente precisa ter controle de todos os processos em mesa para você conseguir fazer um bom atendimento e você ter um atendimento padronizado para todas as suas clientes. No dedo do meio eu vim dando só mais uma lixadinha na área da cutícula, voltei pro dedinho de novo, fiz um acabamento que estava precisando ali na área da cutícula e a gente já vai fazer a curvatura na unha do meio.
Fiz a curvatura de 3 unhas até aqui e vocês perceberam como eu mantive o ângulo que a nossa mão precisa ficar. É importante que a gente entenda que não é tanto para cima para você não tirar a sua ponta, não comer a sua ponta e não ter mais a estrutura e tamanho que você necessita, mas sim com leveza e com o controle do seu lixamento. Assim que a gente já fez no dedo indicador, agora a gente vai pro dedão. Tem clientes que vai querer fazer uma unha quadrada bem curtinha e vai querer manter no banho de gel. É nesse momento que você precisa trabalhar com a rotação do motor, assim como eu falei, pra gente conseguir manter o nosso controle do quanto a gente vai lixar essa curvatura e quão fina a gente consegue deixar, mas sem tirar a unha natural da cliente. Afinal, quando a unha é muito curta, vocês veem que é um pouco mais difícil. Nesse momento aqui eu aproximei bem para vocês entenderem como que é a curvatura. A gente vai tirando bem pouquinho. Não vai dando batidinha com a broca sem sentido. Você precisa passar devagar, mas você precisa fazer um movimento contínuo. Lixei um pouco essa ponta porque ela tava um pouco torta da outra lateral. Já vim remover esse pó e olha como que ficou a unha dessa cliente. Vocês perceberam que ela ainda assim manteve o tamanho e formato, assim como no começo, e também manteve a naturalidade da cliente. Alguns cantinhos ainda ficaram um pouco amarelos, vocês viram que essa é a característica da unha da cliente. Assim como eu falei, ela usa alguns produtos, alguns temperos que deixam um pouco dessa cor amarelada. Mas isso não tem problema, nessa unha aqui a gente vai finalizar com uma francesinha, que foi aquela que vocês viram no começo do vídeo. Então não tem problema nenhum. Vamos dar acabamento na área da cutícula agora, e eu uso uma técnica que também tem no vídeo do alongamento, que é a técnica da gente espirrar o prep e com ele ainda molhado a gente vem com a 718 lixando e fazendo acabamento na área da cutícula. Eu adaptei essa forma porque assim eu sinto que eu não machuco as minhas clientes e eu consigo fazer um acabamento melhor e saber onde eu tô lixando e saber onde tá ficando lixado e com um bom acabamento. No mercado vocês também vão ver à venda aqueles óleos da área da cutícula, que é óleo justamente para o lixamento e acabamento na área da cutícula. Eles também servem muito, mas se você também não tem como comprar esse óleo de cutícula, você pode trabalhar com o prep. Também tem outras nails que trabalham com a água. Espirra um pouco de água e vem fazendo esse lixamento. Também funciona bastante, então você adapta da forma que você puder e com o que você tiver em mesa. Aqui, igual lá no início, eu consigo trabalhar com as 2 rotações do nosso motor. O acabamento fica mais bonito e você consegue enxergar com mais clareza novamente quanto de cutícula você vai remover da sua cliente. Então vocês viram, com a rotação para a esquerda, eu fiz todos os 5 dedos. E agora, com a rotação para a direita, eu vou fazer os 5 dedos novamente. A gente não precisa se apressar e querer mudar a rotação do motor a cada unha. Isso vai te atrasar e te atrapalhar. Então, faz os 5 dedos, depois volta e faz os 5 dedos novamente. Não tem problema nenhum. Isso é processo. Então, a gente continua aqui fazendo o acabamento e lixando a área da nossa cutícula. Se você vê que tem algum cantinho com um pouco de gel, dá mais uma trabalhada nesse cantinho. A gente consegue remover nesse momento com o prep, e é para isso que o prep serve. Ele deixa a superfície um pouco mais molhada, então ela fica menos sensível, a pele da cliente fica menos sensível, a gente consegue passar a broca e não machucar. Aqui a nossa estrutura já está quase pronta. Nesse momento eu tô higienizando com o prep e o algodão prensado pra gente manter esse leito bem limpo, pra em seguida a gente fazer o polimento. Mas vocês lembram que mesmo sendo banho de gel, a gente precisa que esse banho de gel tenha aderência. Então a minha dica pra vocês no banho de gel, mesmo que curtinho, é que você precisa lixar um pouquinho da ponta. Você não vai remover a unha da sua cliente e deixar somente o gel. Você vai remover exatamente as pontas laterais e a ponta da bordinha. É somente a ponta, você precisa remover ela para que você tenha uma melhor aderência, porque se você não remove, após 20 ou 30 dias que a sua cliente retornar, pode ser que os cantinhos estejam todos descolados, todas as pontas, e não é isso que a gente quer, e não é isso que a cliente quer num atendimento. Ela precisa de resistência, durabilidade, e ela precisa que isso volte também muito bonito. Óbvio que também a cliente cuidando em todos os momentos. Vocês viram que eu lixei e foi superficial e foi bem rápido. Então assim que a gente lixa, voltamos lixando a ponta e a lateral pra gente acertar e fazer o polimento agora com a nossa buffer. Com a buffer eu gosto de trabalhar com o lado mais fino e com o lado mais grosso. Com o lado mais grossinho eu gosto de bater assim, passar na área da cutícula e em seguida eu venho com o lado um pouco mais fino. Eu faço assim em todas as unhas, desse mesmo jeito. A sua buffer, ela precisa estar nova para você conseguir fazer um bom polimento. Se você tá sentindo que a sua buffer não está mais polindo, você precisa jogar ela fora e precisa de uma nova. Assim como todo o processo, a gente vai fazendo dando 5 dedos de uma vez, com bastante cuidado. Se a sua cliente tem a cutícula um pouco mais fina, nesse momento você precisa ir com um pouco mais de cautela para você não machucar. Porque a buffer, quando ela tá nova, ela também consegue machucar um pouco na área da cutícula. Mesmo que você passe bem de leve, se a cutícula for bem fina e sensível, você dá uma machucada na cliente. Toda a estrutura, todo o processo que você fizer e ter gel, você precisa ter um bom polimento. É o polimento que vai dar aquela estrutura
bem lisinha, que vai deixar o top coat brilhando e bem retinho na unha da sua cliente. E é isso que você quer e é isso que as clientes querem pagar. Seguindo o polimento agora no dedão. No dedão vocês estão vendo bem claramente como que a gente faz esse polimento e como já vai dando diferença e deixando esse alongamento bem lisinho em cima. É isso que a gente precisa. Agora a gente tira o pó e a gente vai higienizar com o algodão prensado e o prep novamente. Porque agora a gente já finalizou essa estrutura e é hora da gente remover essas cutículas. Como eu falei pra vocês, remover no final é bem mais prático e você não machuca a sua cliente. Limpei toda a unha, vi que ela tá toda limpinha. Agora a gente vai aplicar o amolecedor de cutículas e a gente vai remover. Deixei o amolecedor de cutículas na cutícula da cliente mais ou menos 2 minutos pra gente conseguir amolecer bem essa cutícula e remover sem problema nenhum. Eu costumo usar o super pano para me auxiliar na hora que eu for secar essa unha e eu também costumo usar água para conseguir amolecer um pouco mais. Não tem problema a gente usar água, afinal aqui a gente já finalizou essa unha, a gente está removendo essa cutícula para futuramente aplicar somente o top coat e já finalizar. Então não tem problema nenhum, não vai atrapalhar na sua aderência, na durabilidade da sua unha. Essa etapa é a etapa da cutícula. Esse momento da cutilagem eu deixei ele passando um pouco mais rápido, porque a cutilagem é uma coisa um pouco mais rápida, mas é uma coisa muito individual. Tem profissionais que fazem com a tesoura, tem profissionais que fazem com broca, ou tem profissionais que, assim como eu, também faz com alicate. Você precisa adaptar qual que é a melhor de todas para você. Você precisa se certificar de que você testou todas, de que você sabe qual que é a melhor, por que ela é melhor, ela te deixa mais rápida ou menos rápida, você tem mais ou menos dificuldade, você precisa trabalhar. E assim que a gente removeu a cutícula, eu fiz essa francesinha e vocês viram como foi prático, como foi tranquilo fazer esse banho de gel até aqui. Não tem segredo nenhum, a gente precisa manter esse acabamento bem reto, mesmo que seja numa unha natural, então não tem problema nenhum. Esse é o segredo para você conseguir fazer. Você precisa usar a técnica de menos gel e você precisa ter noção da estrutura da sua cliente.